Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Aline Sem Filtro, sem cobrança, somente vida real. Hoje nosso assunto é sobre mudança, que a gente muda e a gente se assusta. Eu não sei se tu tá passando por isso e tá em um turbilhão de emoções. Hoje eu vim conversar contigo porque eu tenho passado por isso e eu acho muito importante que a gente compartilhe esse tipo de assunto, porque a gente acaba se sentindo um pouco sozinha e até meio maluca. Eu comecei com alguns pensamentos, algumas ideias relacionadas ao meu trabalho antigo, que era das marmitas fitness, como eu já comentei. Já tinha 6 anos a minha empresa e já vinha um tempo que eu queria parar, que eu estava cansada, mas eu nunca tinha de fato tomado essa atitude. Então, em novembro, a gente teve que fazer umas reformas aqui em casa, que apesar de ser uma casa nova, ela teve muito problema de construção, e a gente teve bastante problema, e isso acabou acarretando que a construtora teve que fazer esse conserto aqui. Então eu tive que sair da casa por uma semana, e foi uma semana que eu acabei refletindo um pouco e parar um pouco, né, em novembro. Foi uma parada que de fato aconteceu muitas coisas. Então o que eu quero dizer é que quando chegou novembro agora de 2025, quando praticamente a gente já pensa, ai, vou resolver as coisas em janeiro, vou vou agora, já que eu tô chegando aqui no finzinho, eu vou finalizar, né? Então quando eu achei que mais nada ia acontecer de diferente, muitas coisas mudaram. E essa semana de parada, naquele momento para mim foi exaustivo, foi um saco, porque foi toda uma coisa que não foi planejada. Eu tive que tirar então esses dias antecipado, parar com o meu trabalho naquele momento, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Então, às vezes acontecem algumas coisas que no primeiro momento a gente fica meio chateado, né? E hoje, né? Então, tipo, hoje parece que passou muito tempo, mas não passou. Foi agora em novembro. Eu vejo que aquilo ali que aconteceu foi necessário. Eu passei então esses 5 dias fora, aluguei um espaço lá que a consultora pagou e lá eu pude refletir, né, sobre o que estava acontecendo, como tinha sido o ano. Eu tirei aquele tempo para mim e eu consegui ver muitas coisas. Então lá eu decidi que eu não queria mais continuar com o meu trabalho, que já tinha passado o tempo de tomar essa decisão, que a gente já estava chegando no final do ano e eu ainda não tinha definido nada. Lá eu parei mais tempo para assistir YouTube, que eu gosto muito, né? Que geralmente eu tô assistindo e fazendo alguma coisa, lavando louça, fazendo alguma coisa do tipo. Que eu imagino que tem muita gente também que assiste aqui, fazendo alguma coisa de casa, limpando a casa. Eu adoro, né? Porque eu não me sinto sozinha, passo o tempo, eu acho que a gente aprende muito. E nessas, numa dessas eu acabei caindo na live da Andrea Vermont, no anúncio, né, que teria live. E aí eu pensei, nossa, eu vou estar livre nesse horário, vou estar por aqui, né? Eu vou participar. E, gente, eu participei da live, mas sem intenção nenhuma, até porque eu não tinha pensado em nada. Eu só tinha pensado, a certeza que eu tinha que eu não ia mais trabalhar no ramo que eu estava trabalhando. Eu já acompanhava a Andrea e gostava muito do trabalho dela, gosto, mas comecei a participar da live e naquele momento me despertou algo que eu não sei explicar. E foi quando ela abriu no final da live a Black Friday e eu criei coragem e me inscrevi no curso. O que aconteceu ali naquele momento agora, eu refletindo?
eu sempre pensei que não era para mim certas coisas, eu sempre me colocava em segundo, terceiro plano e que ai, não é o momento de gastar, não é aquele momento. E eu acredito que muitas pessoas fazem isso porque a gente sempre coloca os outros em primeiro lugar. E claro, né, é natural, né? Se a gente tem filhos, a gente coloca os filhos em primeiro lugar, né? Se tem pai e mãe, geralmente a gente coloca eles, porque a gente é ser humano e a gente quer o bem de quem está ao nosso redor. Mas eu por muitos anos fiz isso. E naquele momento eu tive a atitude de fazer ali o pagamento do curso e iniciar. Algo assim dentro de mim me chamou, sabe, para fazer aquilo. Então, eu tive essas duas atitudes nessa saída, né, forçada, né, que foi para a reforma da minha casa. Então, eu tive essas duas atitudes. Eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tô ficando louca, nossa. E eu fui entrando, assim, numa ideia de que o que estava me segurando para tomar certas atitudes ou pensar um pouco em mim era porque eu não tinha tempo. E aquela saída forçada ali, ela me abriu esse espaço, porque eu não tinha tempo, estava sempre trabalhando, sempre na correria, como a maioria de nós. Esse tempo forçado que eu tive foi para resolver essa situação, né? Resolver, definir, avaliar, ver de fato o que eu queria fazer da minha vida. E eu depois agradeci muito porque eu vi que tinha um propósito de tudo que estava acontecendo. Então eu vim para casa depois, né, já com isso, já assistindo já as aulas, e já fazia muito tempo que eu queria gravar vídeos aqui para o YouTube, mas como eu não sabia fazer edição, ainda não sei, faltava algumas coisas, e eu nunca tinha criado coragem de aparecer, e ficava pensando que os outros iam falar, e sempre ficava pensando, não, no outro ano, no outro ano, no outro ano. Algo em mim, pulsando mais forte ainda, né? Que um belo dia eu decidi. Eu disse, não, vou criar o meu canal, vou ver aqui como é que faz. Entrei no Google, olhei, pesquisei, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade depois dos 40 a mais, né? Porque a gente não nasceu nessa era digital, como os nossos filhos, e eles acabam, como eu tenho um filho que trabalha, ele não tem tanto tempo, né, para estar me ensinando, e, e eu quis aprender sozinha também para sentir essa liberdade, né, de saber o que eu estava fazendo. E eu fui lá, passo a passo, bem devagarinho, e criei meu vídeo também. Aí criei meu canal, no caso, né? E daí fiz o meu vídeo e fui fazendo essas coisas. Então de novembro pra cá, né? Que a gente já tá praticamente chegando no fim, né? De dezembro, quase que iniciando, né? 2026. Então eu fiz isso, né? Saí da minha empresa, parei com a minha empresa, iniciei um novo curso. Iniciei um canal, tipo, tudo que eu não tinha feito o ano todo, parece que houve uma aceleração, algo que estava me dizendo que eu precisava fazer de alguma forma. Eu não sei explicar. Aí a academia que eu frequentava há 2 anos, e eu pensei que eu não queria mais estar ali, que aquele ambiente já não me agregava em nada. Eu troquei, fui para uma outra academia, porque por questões de horário e tudo mais, que eu quis dizer que a outra não me agregava mais, né? Essa outra que abriu aqui perto da minha casa é ótima, ela é 24 horas, então tem a possibilidade de, a qualquer horário que tu consiga ir, tu vai. E também fiz esse movimento que não é fácil quando a gente já tá lá quase, já estava mais de 2 anos ainda no mesmo lugar, porque a gente se acostuma, a gente tem uma certa resistência na mudança, mas mudei também, fui lá, mudei
E eu meio que comecei a me assustar com isso, entendeu? Então, assim, a mudança, além de outras pessoas que estarem ao nosso redor, elas acharem estranho, a gente mesmo se assusta. E em alguns momentos eu cheguei a pensar, nossa, será que eu tô ficando louca? O que que tá acontecendo comigo, né? Fiquei pensando isso, né? E até algumas brincadeirinhas de algumas pessoas, enlouqueceu, nossa. Sabe que a gente vê muito isso. Mas eu acho, e eu tô pensando, que eu nunca tive tão bem, eu nunca tive tão lúcida, porque nesse momento eu tô me colocando em primeiro lugar. Eu acho que sim, teve um momento que eu precisei colocar outras pessoas, que eram meus filhos, quando eles estavam menores, e naquele momento eles precisavam muito mais de mim, mas eu segui isso e sempre fui botando outras pessoas e valorizando outras pessoas. Então, a vida é um fluxo, ela está sempre mudando e a gente precisa mudar junto, a gente não pode ficar estagnado. Outra coisa que eu fiz foi que pela primeira vez, vocês devem ter visto, ter acompanhado no Instagram, que eu fui para a praia sozinha. Passei um dia lá que foi maravilhoso e quero fazer muito isso ainda, porque a praia é um lugar que me traz muita paz, que eu renovo minhas energias e eu amo. Pretendo em um dia morar lá e também assim que eu tiver uma liberdade geográfica e poder viver da internet, que é o meu plano, que é meu objetivo, meu propósito de vida, eu quero morar na praia, porque é o lugar onde eu me sinto bem, me sinto livre. Então, eu fui também sozinha e foi um dia maravilhoso, que aconteceu algo muito inusitado, muito profundo, na verdade, não foi inusitado, foi muito profundo, que eu entrei no mar, coisas que geralmente eu não faço porque não gosto muito de mar, eu prefiro piscina. E não entrei só uma vez, entrei várias vezes. E isso já é um desabafo, tá, gente? Do que aconteceu comigo agora em novembro, porque eu quero dizer que essa mudança, ela assusta. E lá no mar, quando eu entrei no mar e curti aquele momento sozinha, com a minha solitude, eu vi uma imagem de uma criança, que era eu, né, na infância. E a impressão que eu tive é que ali eu estava me reencontrando. Tem pessoas que acham isso uma besteira, tudo bem, eu entendo essas pessoas porque eu sempre pensei sobre isso como uma tremenda bobagem, mas hoje em dia eu vejo isso totalmente de outra forma e eu acho que a gente tá aqui para aprender, para melhorar nesse mundo, né, para mudar de opinião. E parece que naquele momento ali eu consegui me encontrar de alguma forma e acolher a minha criança interior. E todo esse movimento que eu estava fazendo era para ter esse encontro. E de fato aconteceu lá na praia, naquele dia que eu fui. E de lá para cá eu tenho me priorizado, tá? Isso não é egoísmo, porque eu não deixei de fazer as coisas com meus filhos, eu não deixei de ser a mãe deles, né, e tudo mais, mas a minha preocupação hoje, a partir desse dia e de agora, é com o meu bem-estar, né, de fazer tudo que eu tenho vontade, de não me preocupar com o que os outros pensam, de respeitar os meus limites, de me priorizar, não estar em lugares que eu não quero e ver o meu valor. Porque a gente se anula muito, a gente se esconde muito e quando a gente se dá conta a vida passou, não que seja tarde, eu não penso isso, mas a gente vai se dando conta e eu vejo muitas pessoas mais velhas ou quando estão lá no finalzinho da vida dizendo que se arrependeram de muitas coisas, muitas. E eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que viveu, que errou, que se arrependeu, que recomeçou, mas que viveu tentando, sabe? Não a pessoa que viveu vendo os outros fazendo
e que por medo não fez nada. Então esse vídeo aqui é para dizer que se tu tá passando por isso, se tu te identificou, tu não tá ficando louco, não. É uma mudança que acontece em algum momento da vida, ninguém tem uma data específica para que isso aconteça, mas é uma visão diferente, né, de pensamento, coisas que tu fazia tu não quer mais fazer, amizades tu acaba não te encaixando mais. Eu acho que isso é uma evolução. Ah, e mais uma coisa que eu acabei esquecendo aqui de comentar. Eu fiquei tão assustada pensando que eu tava pirando, que eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo esse ano, né? Se era só eu, porque a gente entra numas paranoias, assim, né? De entrar no Google e dar uma olhada. E eu não entendo muito de numerologia, essas coisas assim, mas eu sei que a gente pesquisa muito, principalmente nessa época do ano, porque a gente quer saber a cor da roupa, né? A gente quer saber o número da sorte, coisas do tipo, pela virada do ano. E eu vi que agora em 2025 é o ano 9, 2025, e ele é um ano de encerramento de ciclos, de término de relacionamento, término de tudo que não faz mais sentido emocional e material, né? Então, meio que fez algum sentido, porque eu fui acabando muitos mesmo, até de amizade. E os que eu citei aqui para vocês foram os que eu lembrei agora. Inclusive também eu tirei muitas pessoas do meu Instagram, né? Do meu Instagram pessoal. Fiz essa limpa, tô me sentindo mais leve, porque de nada adianta tu ter só lá curiosos, sabe? Pessoas que só querem ser os primeiros a ver tuas postagens, mas ninguém curte, ninguém te dá um apoio. Então, assim, muitas vezes as pessoas de fora que são as que mais te apoiam. Eu tive essa comprovação quando eu tinha a minha empresa, que foi os meus clientes que nem me conheciam, que me deram apoio, que curtiam os meus stories, que curtiam as minhas postagens, que compravam de mim. Então, assim, geralmente são essas pessoas. Inclusive, aproveitando, né, eu peço like se tu tá gostando do vídeo, né, que se inscreve aqui no canal, que eu sei que às vezes a gente olha alguns vídeos e a gente acaba esquecendo, isso acontece comigo também, mas eu lembro, volto lá, sabe, e curto, porque eu sei que a pessoa tá ali tentando trazer alguma coisa de bom, né, para quem tá ouvindo, trazer algum ensinamento, algum insight, alguma coisa interessante, e essa é a minha intenção aqui nesse canal, de compartilhar contigo coisas da vida, né, do cotidiano da gente, e de alguma forma abrir assim o teu pensamento e te ajudar a ver que tu não tá sozinho, que todo mundo passa por muitas coisas e que isso é legal pra gente se sentir mais unido, ter uma sensação de pertencimento. Então, eu quero fechar o vídeo dizendo que a gente não endoidou ainda, que esse ano de 2025 de fato é o encerramento de ciclo. Se tu tem alguma coisa que ficou pendente ainda, dá tempo, né? Ainda a gente tem aí 2 dias pela frente. Eu desejo que tu consiga, de fato, encerrar as coisas que tu não quer mais na tua vida. Tudo que te impede de crescer, tudo que te impede de ser feliz, tira agora, que a gente vai começar um ano 1, apesar de eu não acreditar tanto nisso, mas eu vou me aprofundar, para que tu inicie uma vida nova e tire essas coisas ruins do teu caminho, tire pessoas, tire coisas, tire tudo que acaba te trancando assim. E se tu tirar um tempinho para ti mesmo, o teu inconsciente, o teu pensamento ali, se tu conseguir ficar em silêncio, vai vir coisas assim na tua cabeça que tu vai entender o que tu tem que desfazer, o que tu tem que fechar, qual o ciclo que tu tem que fechar. Isso vai vir inconscientemente, porque aconteceu comigo também, de nos meus momentos de silêncio, pensando sobre a minha vida, vinha imagens de coisas que eu tinha que fazer e desfazer.
Tem gente que chama de intuição, tem gente que chama de Deus falando com a gente, e chame do que vocês quiserem, mas ouça, ouça, porque é importante e a gente acaba, às vezes, não dando ouvidos a isso e não tendo nenhum tempo sozinho, nenhum tempo de silêncio para se ouvir. A partir do momento que a gente começa a se ouvir, as coisas começam a fluir mais. Então desejo um ótimo 2026, que esses 2 dias ainda que faltam para encerrar o ano sejam maravilhosos, vocês consigam fechar ciclos, vocês consigam ainda, porque apesar de ser só 2 dias, vocês consigam ainda fechar e encerrar coisas que de fato vocês não vão levar com vocês. Um ótimo 2026, muitas conquistas e que todos nós a gente consiga ter muita paz, muita energia boa e que a gente siga aqui juntinho durante esse ano todo, para que a gente possa aplaudir todas as conquistas um do outro e que a gente possa seguir junto, se ajudando, compartilhando histórias e vivendo um ano maravilhoso. Beijo, um ótimo 2026 e até o próximo vídeo.